Bom, vamos para a nossa aula prática sobre férias em dobro. Na aula anterior, nós tivemos a parte teórica, trouxemos ali alguns pontos de atenção, e eu mencionei que ia trazer o aspecto legal, que é o artigo 137 da CLT, que prevê um conjunto de sanções que não concede, né, para o empregador que não concede ou atrasa a concessão ou a remuneração das férias de seus empregados, ok? Caso sejam concedidas após o fim do período concessivo, as férias, então, serão remuneradas em dobro, ok? De acordo com a súmula 81 TST. Se apenas parte das férias forem gozadas após o período concessivo, remunera-se esses dias excedentes em dobro, ok? Então, nós falamos sobre o conceito da parcialidade das férias em dobro, quando acontece de apenas uma parte ser gozada após o período concessivo, nós falamos da integralidade, quando o período de gozo é realizado todo fora do período concessivo. Ok? Então, nós teremos aqui dois cálculos que eu vou trazer para vocês, tá bom? O primeiro cálculo é o formato com a integralidade, ou seja, o período de gozo foi totalmente gozado fora do período concessivo. Já tratamos os aspectos do que é um período aquisitivo, já tratamos os aspectos do que é um período concessivo e já falamos também sobre o período de gozo. Eu coloquei uma linha pintada ali, que é o limite de gozo, para ficar mais fácil de compreensão, ok? Compreensão de vocês. Pois bem, nós temos aqui o exemplo um, onde eu tenho o início do período aquisitivo de uma pessoa que foi admitida em 1 do 2 de 2022 e o fim do período aquisitivo dela, quando ela completa o direito de férias, 31 de janeiro de 2023. Então, aqui ela tem, após 31 do 1, tem o direito do gozo de férias. A partir desse momento, né, até o dia 31, ela adquiriu o direito. Quando inicia o período de 1 do 2, que é o dia subsequente, tá? Deixa eu corrigir aqui. Isso aqui é 23. Então, o primeiro período que vem após o período aquisitivo é o período concessivo. Esse período concessivo, a empresa tem 12 meses para colocar o empregado de férias. Eu sempre coloco aqui o período de 11 meses. Né? Tem até uma fórmula aqui. Então, até o dia 1 de janeiro, a empresa pode colocar para ele sair de férias. Porque se ela der 30 dias a partir dessa data, embora essa data seja um feriado e não poderia ser nesse dia, a empresa vai correr o risco. Se ela der férias para o empregado de 30 dias, já após o início do 12º mês, ela já vai correr o risco de pagar alguns dias dobrados, tá bom? Então, eu coloquei aqui o período concessivo. O ideal é que você coloque a pessoa de férias até o dia 1 do 1 de 2024. Oh, deixa eu arrumar aqui, porque não é 24, aqui é 23. Não, é 24 mesmo, tá certo. Então, até 1 de 1 de 2024, você tem 11 meses. Se colocar a pessoa de férias no dia 1 do 1, como exemplo, a empresa não vai pagar férias. E o que é o limite de gozo? Ou seja, o limite do gozo, a pessoa vai ter até o dia 1 do 2 de 2024 para ter terminado as suas férias. Então, o que ela tem aqui? Ela tem um período concessivo, e aí eu vou alterar aqui, 364 dias. Ela tem o período de 12 meses. Então, dentro desse
dentro desse período aqui, o funcionário precisa gozar as férias, ok? Se ele não gozar as férias dentro desse período, tudo que acontecer aqui, daqui para frente, vai ser contado como dobro, ok? Então, tenham isso em mente. E aí, o que eu vou colocar aqui? A pessoa deveria gozar férias em que período? Ela deveria gozar férias de 1 de 2 de 2023 até 31 de 1 de 2024. Ela vai sair de férias no dia, vou colocar aqui mais 29 dias. Então, ela vai sair aqui de férias do dia 1 de fevereiro até 1 de 3 de 2024. Esse é o período que ela vai sair de férias. Período de gozo, tá? Como ela está gozando as férias do dia 1 de 2 de 2024 a 1 de 3 de 2024, esse período aqui de gozo está depois do período concessivo, ok? Então, o período concessivo não era até 31, ela tinha que ter terminado as férias. Então, ela está gozando 30 dias de férias. E aí, nesse caso, ela está gozando 30 dias fora do período aquisitivo, o que lhe dá o direito ao recebimento em dobro na integralidade, ok? Então, esse é o exemplo um. Vamos seguir. O salário base dessa pessoa é de R$ 3.000. Então, eu vou trazer aqui férias normais, e aí você já fez, se você não fez a aula de férias, né? Você pode voltar lá para fazer a aula de férias, onde essa aula de férias vai explicar exatamente como que você faz o cálculo das férias padrões. Férias padrões nada mais é do que o salário base, no caso, ele vai tirar 30 dias, se fosse 20, colocaria 20 aqui, viraria 2.000, se fosse 10, seria R$ 1.000, então a gente está colocando 30, então o Excel aqui, nossa planilha, já faz o cálculo automático. Pois bem, 30 dias de férias, ele tem direito a um terço, que é o valor, né, de 3.000 dividido por 3, e aí sim vem o pagamento do dobro. O pagamento do dobro nada mais é do que o espelho daquilo que você está pagando em férias padrões. Se aqui fosse 20 dias, aqui também seria 20 dias. Okay? Como aqui é 30, embaixo também, férias em dobro é 30, um terço de férias em dobro, um terço aqui também. Então, a gente tem um total aqui de R$ 8.000. Ele teria, as férias padrões seriam 4.000. Como a empresa não fez com que ele gozasse férias dentro do período concessivo, vai pagar, então, é o dobro de 4.000, R$ 8.000. Então, a gente tem os proventos de R$ 8.000. Agora, a gente vai fazer o cálculo dos descontos. Né? Você que é meu aluno sabe que eu sempre deixo a planilha com a maior facilidade possível para que você tenha a visão do todo. Eu tenho uma tabelinha aqui do lado de incidências, ok? Então, aqui a gente já sabe que, para fins de incidência de INSS, férias normais é sim, para FGTS, férias normais é sim, e IR, férias normais é sim. Isso ocorre também para um terço de férias. Aqui a gente tem não para INSS e FGTS, mas a gente tem sim para o IR. Então, a única coisa que vai mudar na base é que vai entrar R$ 4.000 a mais na base do IR, tá? Então, o IR, todo o provento que ele recebeu vai ter incidência de IR. Os dois de FGTS e INSS têm apenas o cálculo previsto pelas verbas que possuem incidência, que é férias normais e um terço das férias. Ok? Então vamos lá. Vamos calcular que o sistema já fez automático aqui. Ó. O sistema já fez automático. A gente vai fazer com base na tabela de 2025. Ok? Então a gente tem o valor da base, que é o que importa para a gente, e a gente vai chegar nesse valor de 373,40 e 1.201,32. Ok? Nós temos a tabelinha aqui do lado, que é o que ajuda a gente a fazer o cálculo do INSS e do IR. Nós vamos para lá. Então, nós temos duas informações importantes. Primeiro, a base do INSS é 4,
e a base do IR é 8. Então, vamos para a tabela de cálculo dos encargos. Aqui na tabela de cálculo dos encargos, nós temos a base do INSS 4 e a base do IR, deixa eu botar aqui vermelhinho também, é 8. Então, a gente tem as bases prontas. Vamos lá. Forma de cálculo, tá? Primeiro ponto aqui que a gente tem é a identificação da base. Identifiquei a base, 4.000. Eu vou identificar o percentual na tabela. Qual é o percentual de 4.000 na tabela aqui? 4.000 está encaixado aqui, ó. Vamos andar aqui para o lado. Ele está aqui na tabela de 2.666 a 4.190. Então, ele está na tabela de 12%. Aí você vai colocar aqui os 12%, vai fazer a multiplicação da base vezes percentual, que é multiplicar 4.000 vezes 12%. Você vai achar, então, 480. Dos 480, você vai encontrar a parcela a deduzir na faixa. Então, você tem dois aqui, a parcela a deduzir está aqui, ó, 106,60. E você, então, vai fazer a subtração do valor da base encontrada menos a parcela a deduzir. Então, é 480 menos 106. Então, você já tem o INSS, que é o 373.373,40. Agora, a gente vai fazer o cálculo do IR. O cálculo do IR, nós vamos olhar aqui para a base. Nós vamos identificar que a base é 8.000, que a gente já encontrou lá na primeira, na área de cálculo. Trouxe a base para cá. Eu tenho a dedução do INSS, que eu já encontrei aqui. Então, o INSS está aqui, 373,40. Se tivesse dependente, seria colocada aqui a quantidade de dependente que está aqui, ó. Cada dependente deduz 189,59. A gente está considerando 100 dependentes, zero dependente. Então, a gente vai encontrar a base líquida. Qual é a base líquida? É o valor da base bruta menos o INSS menos se tivesse o dependente. Então, encontramos aqui 7.626,60. Essa é a base de cálculo para encontrar na tabela o percentual. 7.626 está aqui, ó. A tabela de 4.664 para frente, o valor percentual é 27,5%. Então, eu coloco 27,5%, multiplico a base pelo percentual, então é 7.626 vezes 27,5%. Vou encontrar a base e vou deduzir a parcela da faixa. Qual que é a parcela da faixa? 896. Então, eu vou trazer 896 para cá e vou deduzir de 2.200, 2.097,32, 896. E vou encontrar, então, o valor do IR a ser descontado de 1.201,32. Ok? Então, o que a gente tem aqui agora, nesse momento, é o desconto do INSS 373, o valor do IR 1.201,32, total desconto 1.574, líquido a pagar para o empregado 6.425,29. Esse é o cálculo em formato integral de pagamento de férias em dobro quando o empregado goza totalmente suas férias após o período concessivo. Ok? Nós vamos parar por aqui para que a gente possa voltar na na aula 2 que a gente vai fazer considerando a proporcionalidade, ok?